Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estudamos aqui na última oportunidade os versos 10 ao verso 12 do capítulo 6 de Efésios. E aqui analisamos como aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, eles são chamados a andar em triunfo. Então, primeiramente, analisamos sobre a luta que todo cristão atravessa. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós lemos assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Observando o texto, nós vemos aqui, de forma mais clara, que Deus está falando aqui com a serpente, né? O próprio Satanás dentro do jardim que se encontrava no Éden. Então ele está dizendo: colocarei inimizade entre ti e contra quem mais? Contra a linhagem do povo de Deus, tá? Que é aqui tratado como a mulher. A mulher, ela é a progenitora, a mãe de todos os seres viventes, tá? E nós sabemos pela narrativa da teologia bíblica que a mulher, ela é vamos chamar assim, o princípio de uma raça eleita, tá? Adão a chama, dá o nome a ela de Eva, por ser, diz o significado do texto, lá no texto, a mãe de todos os seres humanos. Então, da mulher vem a descendência por meio da qual viria o Messias. Mas essa inimizade não será somente entre Satanás e a linhagem do povo de Deus. Será entre a linhagem de Satanás, a tua descendência, ele está falando aqui para a serpente, e o seu descendente. E aqui é uma referência a Cristo. Profeticamente falando, essa é a primeira menção do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, no caráter messiânico. Então, ele virá para pisar, ferir a cabeça da serpente, neutralizando o seu poder de inocular o veneno mortífero, a morte, tá? Muito embora ele seria ferido no calcanhar. Então, o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15, declara claramente a inimizade entre Satanás e Cristo, mas a inimizade entre a linhagem de Satanás e a linhagem do povo de Deus, tá? Existem, diante de Deus, apenas dois povos, crentes e incrédulos, tá? Filhos de Deus e filhos do diabo, linguagem usada por João na sua primeira epístola, no capítulo 2. Então, não existe neutralidade diante de Deus. Como o próprio Jesus disse em Lucas: aquele que comigo não ajunta, espalha. Não há nenhum estado neutro na presença de Deus, tá bom? Existe uma inimizade, um conflito entre essas partes. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso, em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 16, ele disse: não vos ponhais em julgo desigual. Não tem como haver equilíbrio, harmonia, tá? Então, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A resposta é óbvia, lendo o restante do texto. Não há harmonia, existe uma inimizade. E nós precisamos entender definitivamente que não há definitivamente harmonia entre a linhagem do povo de Deus e a linhagem do povo do diabo, tá? A descendência de Satanás. Existe esse conflito. Eu sei que a linguagem é forte, é pesada, mas ela é necessária para nós abrirmos mão, abdicarmos daquela visão romântica que muitas vezes nós queremos ter de amizade com aqueles que para Deus são inimigos. São inimigos. Quando Cristo vier, uns serão colocados diante da presença de Deus para desfrutar da vida eterna com Ele. Outros serão banidos da sua face. Então, não existe harmonia, ligação, não há sociedade, tá? Não há união. E o texto é bastante claro aqui na linguagem de Paulo. Então, é claro para nós que entre crentes e incrédulos há uma divergência, há uma separação. Por um lado, nós temos aqui, por parte da igreja, por parte dos crentes, o desejo de buscar uma moral ilibada. O crente, ele não é perfeito na sua condição, mas ele busca isso. Aliás, nós estamos frequentando a igreja,
Porque nós entendemos que a palavra de Deus é pura e é poderosa para moldar os nossos valores e nos auxiliar a viver neste mundo de um modo mais digno. Então, há um interesse, há um desejo por parte do cristão de ter um caráter mais restaurado, mais digno, mais respeitável. Então, esse é o desejo que nós temos, de viver a vida cristã de uma maneira que realmente se associe, se acomode e seja aprovado pela palavra do Senhor. O crente, ele é estimulado a amar o seu próximo. O crente, ele tem interesse pela palavra fiel, pela pregação fiel. O desejo do crente é de crescer na palavra, é de encher o seu coração da palavra de Deus. Ele ama falar com Deus nas orações. Ele é estimulado a não pagar o mal com o mal. E ele, obviamente, busca respostas racionais com base na palavra de Deus para explicar, para elucidar aqueles que o indagam sobre a sua esperança, como nós vimos aqui. Mas, por outro lado, nós vemos nessa sociedade, e isso é notório na história, por exemplo, das missões, quantos cristãos, por buscarem a servir somente a Deus, por querer adorar somente a Deus, por valorizar a palavra de Deus como única regra de fé, quantos cristãos já foram perseguidos, e perseguidos inclusive com morte? Quantos cristãos, a igreja, em várias partes do mundo, já não sofre restrições legais? São imposições por parte da lei de governos contra a liberdade da igreja expressar a sua fé com base na palavra de Deus. E aí, irmãos, nós temos por parte da sociedade de forma geral discriminações, vingança, maus tratos, injúrias, como nós lemos no testemunho de Pedro na sua primeira epístola. Desde o primeiro capítulo, especialmente o verso 5, verso 6 do primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, Pedro está falando sobre essas provações pelas quais os crentes hão de passar, e passam. Esse fogo estranho, ardente, como ele diz lá, que arde no meio de vós, né? Se referindo às provações, às lutas que nós, como cristãos, passamos por causa da nossa fé. Por que isso? Porque há um conflito entre esses dois universos, tá? A descendência do povo de Deus e aqueles que são maculados pelo pecado e estão sob o poder do diabo. Então, isso é uma perspectiva humana, né? Numa perspectiva espiritual, o que nós temos por parte da Escritura é a notificação de que existe um conflito entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E nesse sentido nós temos algumas figuras importantes: Cristo como o agente desse reino e Satanás como agente do outro reino. Tá? Nós temos, por parte do reino de Deus, nós temos a palavra da verdade, enquanto que, por outro, nós temos a mentira, a heresia, a propagação do engano, né? A relativização daquilo que é absoluto por parte da palavra de Deus. Nós temos, por um lado, a igreja como um lugar onde pessoas que reconhecem os seus pecados e que querem buscar da parte de Deus perdão para eles, querem buscar da parte de Deus consolo para as suas aflições, que querem unir-se com outros santos, com outros crentes na adoração a Deus. Você tem, por outro lado, o mundo. O mundo que é um verdadeiro caos religioso, né? Então, por um lado você tem a igreja, por outro você tem o mundo, você tem o reino celestial, a nova Jerusalém, a nova Canaã, né? O lugar para onde todos nós que cremos em Jesus Cristo estamos sendo guiados pelo Espírito da verdade. Essa é a nossa esperança. Enquanto, irmãos, por outro lado, os incrédulos estão sendo destinados para o inferno, para o estado de condenação. Também nós temos, como nós lemos na Epístola de Paulo aos Gálatas, sobre a luz. Aqui em Efésios também, nós lemos no capítulo 5, Paulo se referindo aos crentes como aqueles que são filhos da luz, mas tem aqueles que são os da noite. 1 Tessalonicenses fala também sobre isso. O livro de Romanos também fala sobre isso, lá no capítulo 12, sobre aqueles que andam na noite, nas trevas morais, né? E, inclusive, o apóstolo Paulo faz citação aqui sobre eles, no verso do capítulo 5, verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Capítulo 5.
nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E aí, um pouco mais adiante, ele vai se referir no verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí lá no verso 11 diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as, porque, verso 12, o que eles fazem em oculto, nas trevas, o só referir é vergonha. Então você tem, por um lado, aqueles que andam na luz, aqueles que andam à luz do dia, de cabeça erguida, à luz da palavra de Deus, é aqueles que andam nas suas trevas, nas trevas morais. E é interessante como nós, quando estamos fora da supervisão, quando nós estamos em oculto, como nós nos sentimos à vontade para fazer coisas imorais, coisas indecentes, Então, aqui a referência à treva tem a ver com a questão moral mesmo, com pessoas que agem sem o temor de que um dia suas obras serão reveladas. São pessoas guiadas pelo senso de impunidade, como se um dia não terão que prestar contas das suas condutas. Por outro lado, nós temos a cruz, que é o lugar da abnegação, da renúncia, da entrega. Lembra que Jesus disse aos discípulos, lá em Mateus capítulo 16, que ele deveria ir para Jerusalém para sofrer na mão dos principais anciãos do povo, sacerdotes, morrer, ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, sob a influência de Satanás, o censura em particular, dizendo, poupa-te a ti mesmo, tem compaixão de ti. Então, por um lado, nós temos, por parte do reino de Deus, o valor que diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por outro lado, nós temos o mundo falando exatamente o contrário. Você precisa se poupar, você precisa ter compaixão de você, você precisa se preservar, você não precisa ser tão radical assim, e até acusando os crentes de fanáticos, de radicais, porque o ideal para o mundo é você ser mais ou menos, e relativizar aquilo que para a Escritura é absoluto. Cristo morreu pelos nossos pecados, essa é uma verdade absoluta. E nós, com ele, morremos também, no sentido de que a nossa carne, como diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, capítulo 2, verso 20, a nossa carne, ela é crucificada com Cristo. Ele vai dizer também lá no capítulo 5 de Gálatas, a nossa carne também é crucificada com Cristo. Ou seja, nós vivemos uma luta de mortificação da nossa natureza pecaminosa. Paulo diz isso também em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5. Como a nossa natureza, ela precisa ser mortificada. Então nós lutamos contra os nossos desejos, nós lutamos contra os nossos interesses, nós lutamos contra os nossos prazeres no pecado. Por quê? Porque em Cristo essa natureza precisa morrer, para que seja dado lugar ao novo homem que se refaz segundo Deus, criado em Cristo Jesus. Então, enquanto o mundo está dizendo, olha, poupa-te a ti mesmo, tem compaixão de você, você não precisa ser tão radical, você não precisa ser tão sério na vida cristã assim, os valores do reino de Deus vão dizer, renuncie, abra mão, entregue-se, doe, lute contra a sua natureza. Nós temos, por um lado, nesse sentido, o reino de Deus dizendo que aquele que perder a sua vida, achá-la-á, disse Jesus. O mundo está dizendo, não, você não precisa perder a sua vida, você precisa ganhar a sua vida. Quantos aí nós já evangelizamos nas ruas, os irmãos já abordaram, já conversaram, muitas pessoas falando assim, eu ainda não estou preparado para ir para a igreja, porque de alguma forma as pessoas sabem que elas vão ter que perder a sua vida, elas vão ter que entregar a sua vida à vontade de um outro, então elas querem manter a sua vida sob o controle dos seus interesses. Quem sabe lá na frente, quando eu já estiver bem velhinho, não tiver mais prazer nessa vida, aí eu entrego o que sobrar para o Senhor. Então são valores totalmente opostos. No reino de Deus, somos chamados à pureza, enquanto a moralidade impura, a indecência, a promiscuidade, a perversidade, a luxúria, a devassidão, são coisas tratadas com um certo grau de relativismo. Então, nós temos aqui, meus irmãos, uma clara exposição de que existem tensões entre o reino de Deus e entre o reino das trevas.
que se revelam no conflito religioso, filosófico, moral, entre crentes e incrédulos. Paulo chama a atenção para o fato de que a luta do cristão não é contra homens ou sistemas políticos perversos, mas essa luta tem uma natureza espiritual contra os principados e potestades, arcás ou arquê, que significa príncipe, autoridade superior, exousia, que é uma palavra grega que traduz autoridade, então principados e potestades, os chamados dominadores, é que ele usa a palavra cosmocratoras, cosmo de mundo e krator de controlador, governante, tá? Deste mundo tenebroso. Também as forças, e aqui a palavra pneumatica, que significa sopro ou influência, tá? Uma palavra usada na forma substantiva, pneumatos, para se referir ao Espírito Santo, espírito, tá? Sopro, vento. Tá? E aqui é usado como pneumatica, como uma influência espiritual do mal nas regiões celestes. Então, essas descrições, esses inimigos, esses reais inimigos da igreja que o apóstolo Paulo expõe aqui, claramente se revelam como sendo poderosos e numerosos. Tá? Também organizados hierarquicamente, de principados a forças espirituais, há uma cadeia de autoridade, de liderança. E estão por trás, governando a decadência moral deste mundo, como aqueles que são dominadores. Sabe aquela palavra de João, quando diz que o mundo jaz no maligno? Jaz no sentido de debaixo do poder, ou no governo. O mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor. Acima dos principados, potestades, acima dos dominadores deste mundo e das forças que operam nas regiões celestiais, as forças do mal que operam nas regiões celestiais, todas estão debaixo do governo soberano do nosso Deus. Tá? Quando você abre lá o livro de Apocalipse, no capítulo 4, depois daquelas mensagens de Cristo para as 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, hoje região da Turquia, o capítulo 4 começa com a visão que João teve daquele que está sentado no trono. E depois, no capítulo 5, do Filho de Deus, que dignamente toma o livro e abre os selos para revelar o plano de redenção e a sua execução na história da humanidade. Então, esses 2 capítulos, 4 e 5, eles são importantíssimos para tudo que você vai analisar no livro de Apocalipse. Especialmente o capítulo 6 de Apocalipse, até o capítulo 19 de Apocalipse. Porque o que nós temos ali são 3 narrativas que se repetem, mostrando em perspectivas diferentes as tribulações que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19 já começa mostrando a vitória do Filho de Deus que vem vencendo os seus inimigos. Aí nós temos o capítulo 20, o julgamento, o capítulo 21, o cenário, 21 e 22, o cenário da nova Jerusalém, da vida eterna na presença de Deus. Por que essa introdução, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, é importante? Porque revela, a despeito daquilo que os leitores haveriam de conhecer da história da humanidade antes da vinda de Cristo, é que o Senhor reina soberanamente, assentado no seu trono, e Jesus Cristo é aquele único encontrado digno para revelar o plano da salvação, a história da redenção, e executá-la com perfeição e harmonia, segundo os decretos eternos de Deus. Então, é claro, meus irmãos, que apesar desses principados, potestades, dominadores e essas forças espirituais do mal que operam nas regiões celestes ou no mundo espiritual, que eles não dão a palavra final. Eles são debaixo do governo de Deus. Existe um homem chamado Jesus Cristo, e ele pisou a cabeça da serpente, como nós vimos aqui. Ele neutralizou o poder de inocular o seu veneno mais mortífero, que é a morte. Ele venceu a morte. Então, nós temos aqui, irmãos, nessa epístola, a notificação clara da Escritura de que esses poderes que exercem propósitos malignos no mundo, eles não são determinantes e soberanos.
Hoje nós veremos sobre a armadura que nós usamos. Primeiro nós vimos aqui, apenas em caráter revisor, né, os inimigos que nós lutamos, ou o inimigo que nós lutamos. Agora, hoje a armadura que nós lutamos, versos 13 ao verso 17 do capítulo 6, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? Bom, sobre essa passagem, segundo a argumentação, segundo a argumentação de Paulo, primeiro, ele se preocupa em apresentar o inimigo, agora a armadura, o que nós precisamos usar contra esse inimigo que é reconhecidamente poderoso. A vida cristã é naturalmente cercada por uma luta espiritual. Nós temos no testemunho do apóstolo Paulo, no capítulo 7, verso 8, e também na epístola de Tiago, capítulo 1, que há uma tensão interna, uma tensão, uma cobiça no nosso coração, um desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Uma vontade de ir para um caminho contrário àquele caminho que o Senhor tem para nós. Mas há também tensões externas que estão presentes no mundo, que João, na sua epístola, no capítulo 2, verso 16, descreve de forma resumida entre as concupiscências ou os desejos da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, não bastando o desejo que nós carregamos, a cobiça que nós carregamos no nosso coração, nós temos no mundo a oportunidade de satisfazer todos esses desejos, da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, nós lidamos com uma tensão interna, mas também com uma tensão externa. Mas também é cercada a vida cristã pelos conselhos de Deus. Deus está dizendo, vá por aqui, ande por Taunaia, ande por este caminho. Deus está dizendo, vá por esse caminho aqui, não vá por esse caminho aqui não. E a Taunaia, como uma mulher crente, temente a Deus, ela diz, sim, Senhor, eu quero andar por este caminho. E esta resolução, ela já envolve a Taunaia numa tensão, porque o coração dela não quer, e o mundo que a cerca tenta provocá-la a não andar por este caminho. Mas ainda, irmãos, não bastando isso, existe a oposição de demônios, de espíritos demoníacos no mundo, que estão presentes na sociedade. E aí, a sua oposição se revela através das relações interpessoais, como nós já vimos aqui, inclusive no último estudo, eu trouxe vários exemplos de como, através das relações interpessoais, forças demoníacas atuaram, causando transtorno no meio do povo de Deus. Então, tudo isso torna a vida de um cristão altamente desafiadora, enquanto peregrina neste mundo rumo à sua esperança. Então, se o cristão não tiver este discernimento amadurecido, que discernimento, irmãos? Nós precisamos aprender a distinguir entre aquilo que é nosso, tensão nossa, vontade nossa de pecar, de andar em desobediência, de continuar ouvindo ironicamente a palavra de Deus com uma... A Síria aqui perturbando a... Ó o inimigo! Né? Tá voltando. Então, se nós não aprendemos a discernir o que é desejo nosso de andar em apatia espiritual, né? Tem pessoas que, de forma resoluta, estão decididas mesmo a ouvir a palavra de Deus e continuar vivendo da mesma forma, né? Gosta de ouvir a palavra de Deus, mas não quer saber de obedecer a palavra, né? Então, assim, o prazer é de andar por um outro caminho. Então, nós temos que aprender a distinguir isso. Nós também precisamos aprender a distinguir o que é cobiça pecaminosa do nosso coração das seduções que há no mundo, das tentações que há no mundo. Nós não somos obrigados a obedecer uma tentação, mas elas são altamente provocativas, né? Nós até brincamos aí de juntar a fome com a vontade de comer, né? Você está com muita fome, que é o desejo do seu coração. Aí vem os pratos que o mundo oferece para você em termos de oportunidade, amizades ruins, né? Amizades que te influenciam para o mal,
fora tantas outras situações nas quais nós podemos estar nos sentindo pressionados internamente pelas propostas que vêm do mundo. Nós temos que aprender a distinguir esses problemas do nosso coração e daquelas que são também de responsabilidade dos demônios. Então, nós temos que aprender a distinguir essas coisas. Se nós não aprendemos a discernir isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos criar uma confusão, uma verdadeira confusão. Nós podemos, por exemplo, considerar o homem essencialmente o bom. Não, ele pecou por causa do diabo. Não, ele pecou por causa das circunstâncias, a má amizade. Ele, na verdade, é uma pessoa boa. Como se o pecado fosse um acidente na vida de um crente. Como se o pecado fosse algo assim: Senhor, foi inevitável, o Senhor sabe. Você não dá uma desculpa dessa para o Senhor. Você pecou porque você quis. Porque você não é obrigado a pecar. Né? Você não é obrigado a pecar. Então, nós temos que aprender a distinguir até que ponto vai a nossa responsabilidade moral em relação ao pecado. Tá? Distinguir as tentações que nos cercam e a operação dos demônios através das circunstâncias que nos cercam, para não causarmos essa confusão doutrinária, achando que o homem ele é uma pessoa boa, né? Essencialmente boa, quando na verdade a Bíblia diz que não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto final. Não há um justo, diz Paulo em Romanos, um justo sequer. Todos estão corrompidos pelo pecado, e nessa condição, mesmo tendo sido alterado o seu destino eterno por causa da fé em Jesus Cristo, o homem sofre uma tensão, uma natureza pecaminosa que ele carrega. Tá? Outra confusão que pode acontecer é de colocar a culpa no diabo. Né? Tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. A Siri que chama aqui é do diabo. Né? É o carro que passa ali é do diabo. Tudo que aconteceu é o diabo, é a culpa do diabo. Né? Outra coisa que nós corremos o risco é de começar a atacar pessoas que não creem como nós cremos, estabelecendo uma relação hostil com os incrédulos. E isso aqui, irmãos, não é um problema que nós vemos só por parte da sociedade incrédula, não. Nós, cristãos, também somos responsáveis, muitas vezes, por uma intolerância à diversidade religiosa. Nós lidamos com pessoas que não creem como nós, e por falta de maturidade, por falta de discernimento, nós começamos a ofender as pessoas, a atacar as pessoas. E esse não é o nosso papel. Ninguém deve ser constrangido a crer em Jesus. Ninguém deve ter a sua cabeça forçada a se colocar debaixo da água no batismo. As pessoas precisam ser convencidas pelo Espírito Santo à luz de uma pregação fiel da palavra de Deus. E, irmãos, e a nossa tarefa se limita a expor o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade. Quanto mais, é o Espírito quem convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Nós não temos que tratar com ofensas aqueles que pensam de forma contrária. Nós queremos ser respeitados na nossa fé, mas nós precisamos aprender a respeitar os outros que pensam diferente de nós. E quando nós não discernimos isso com maturidade, nós começamos a atacar as pessoas que pensam de maneira diferente. Outra, discriminação irracional. Nós só vamos contratar, por exemplo, na nossa empresa, só quem for crente, como se o crente ele não desse problema. E olha que crente dá, talvez, mais problema do que o incrédulo. Por quê? Porque nós esperamos do crente um comportamento mais justo, mais honesto, no ambiente do seu trabalho. No ambiente do seu trabalho. Mas aí nós começamos a discriminar as pessoas. Tá? Ao invés de influenciarmos a sociedade com a luz de Cristo em nós, ao invés de frearmos o avanço exponencial do comportamento pecaminoso da sociedade, através do nosso bom testemunho como um sal que preserva o alimento, a carne sobre o altar, nós começamos a nos segregar, e segregados, vivendo dentro de uma bolha, nós começamos a tratar as pessoas com discriminação. Aí não queremos conversar porque não é crente. Aí não queremos mais sair com a pessoa porque não é crente. A rigor, o crente não tinha que romper o relacionamento com o incrédulo porque ele se tornou crente. Ele só tinha que romper o quê? O pacto de andar no mesmo caminho que o incrédulo. Mas ele deve continuar se relacionando com as pessoas que não pensam, que não creem nas mesmas verdades que ele. Para quê? Para que ele possa influenciar essa pessoa com a exposição fiel das Escrituras, a fim de que, segundo a graça de Deus, possa crer em Jesus Cristo e não se afastar completamente. Outro problema que nós podemos causar é a generalização injusta.
achar que porque a pessoa não é crente, né, ela é um vil pecador. Existem muitas pessoas que, embora espiritualmente estejam distantes da comunhão com Deus, necessariamente não significa dizer que são assassinos, que são ladrões, que são perversos no trato da sua família. Então nós não podemos generalizar, porque alguns transgridem as leis e estão penalizados dentro dos cárceres. Nós não podemos dizer que as pessoas que estão lá porque são pecadores, como todos os demais que estão fora. Não, existem muitas pessoas que não são crentes em Jesus Cristo e que são pessoas agradáveis de conviver e que lidam bem com a sua família, que são respeitosas e que moralmente não são pessoas entregues à promiscuidade, aos entorpecentes, aos vícios, à transgressão das leis, aos furtos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não generalizarmos, porque a pessoa não é crente, então ela é uma pessoa terrível e eu tenho que ter medo ou hostilidade em relação a ela. Por isso que é importante nós termos o quê? Discernimento amadurecido na palavra de Deus, para entendermos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra uma outra realidade. É preciso identificar cada inimigo da fé e usar as armas apropriadas. Pecados pessoais, a Escritura ela tem todo um regramento sobre como lidar com pecados pessoais, com a responsabilidade moral, melhor dizendo, do nosso pecado. A Bíblia também nos dá várias instruções sobre como lidar com as tentações que nos cercam. E a Bíblia também nos dá, e esse é o foco do nosso estudo hoje, como lidar com os nossos inimigos espirituais. Então nós temos que usar as armas apropriadas. A partir da sua conversão do velho para o novo homem, o cristão se torna um soldado envolvido em uma luta persistente, querendo andar segundo a direção do Espírito em sua alma. O Espírito está inclinando seus olhos para o caminho da verdade, o Espírito está tocando a sua consciência. Quantos de nós aqui, né? Muitos já vieram de igrejas pentecostais, neopentecostais, e eles são mais claros a afirmar assim, né? Deus falou comigo, né? Nós presbiterianos somos mais tímidos, temos medo de sermos confundidos como aqueles que estão ouvindo vozes. Mas o que acontece na experiência de todos nós, que somos temos a nossa consciência arraigada na palavra do Senhor, é que o Espírito Santo, ele influencia os nossos pensamentos. Nós estamos seguindo por um caminho e, de repente, um pensamento surge na nossa cabeça, como que nos acusando ou nos aprovando a respeito de determinada coisa. E eu acredito que é o Espírito Santo que habita em nós nos alertando, e sempre em coerência com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá uma direção, mas o cristão, por ser cristão, ele já está envolvido em uma luta, e nessa luta ele tem que resistir à vontade de desobedecer. A vontade é de ignorar a influência do Espírito. A vontade é de desobedecer pública e claramente aquilo que a palavra de Deus já afirmou aos seus ouvidos. Tá? E ainda, não bastando essa luta, resistindo ao reino das trevas que lhe provoca a isto, a desobediência, por meio das relações com o mundo. Então, de acordo com Paulo, a maneira de combater e vencer este reino espiritual é pelo revestimento da armadura de Deus. Olha na sua Bíblia o que está escrito. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra quem? As ciladas do diabo. Cilada é estratégia. O agente é o diabo. Então, é a armadura de Deus que nos dá vitória, não apenas às ciladas, às estratégias, às estratagemas, tá? Mas, especialmente contra o agente, o inimigo, o opositor, o caluniador, o difamador, chamado aqui em grego de diabolos, diabo, tá? Uma referência à armadura de Deus, ao firme testemunho da sua nova condição em Cristo. No capítulo 4, versos 22 ao verso 24, nós lemos: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, lá atrás, o apóstolo Paulo já estava falando sobre essa metáfora do crente se revestir. Se revestir de quê? Do novo homem, que agora ele vai chamar de armadura de Deus. Tá bom? Isso é importante a gente ser guardado. Então, a luta espiritual, ela só pode ser vencida pelo novo nascimento. 1 João, capítulo 5, verso 4. Vamos abrir lá? 1 João, capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, a luta espiritual, ela só pode ser vencida pelo novo nascimento, que é a obra soberana de Deus em Cristo, afirmado pela perseverança na justiça e retidão procedentes da verdade. Então, renovar, nós já estudamos sobre isso, esse renovo no Espírito é uma referência à regeneração, e esse revestimento do novo homem tem a ver com a exposição externa dessa regeneração, tem a ver com um testemunho, exatamente como nós lemos aqui, tá? Que é segundo Deus, esse homem completo, criado, renovado no Espírito, revestido de um novo homem, essa obra completa da regeneração e da transformação externa, como evidência da regeneração, é uma obra de Deus, segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Nenhum poder das trevas pode resistir um cristão fundamentado na verdade de Jesus. Lembra que nós lemos lá em Mateus capítulo 16? Pedro faz uma afirmação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, com base nessa doutrina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um crente fundamentado na verdade de Jesus Cristo é um crente posicionado de tal maneira que os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais não podem resistir. Esses demônios, esses espíritos malignos, esse reino das trevas, as ciladas do diabo, não podem resistir a um crente fundamentado em Cristo Jesus. Também na união com Ele. E aqui nós temos, no capítulo 2, verso 4 ao verso 6, o apóstolo Paulo dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, juntamente com Cristo, e mais uma vez, verso 6, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe onde que Jesus está assentado, meus irmãos? Volta aí a sua Bíblia para o capítulo 1, verso 21. Sabe onde que Jesus está assentado? Verso 20 do capítulo 1. O qual exerceu Ele em Cristo, se referindo ao poder de Deus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aí, mais adiante, Paulo diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, como que nós podemos vencer os nossos reais inimigos, se não fundamentados na verdade de Cristo, também unido com Ele e, por fim, no amor dEle? Porque, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, verso 37 ao verso 39, nem os principados podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é o amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, que nos assegura diante dos nossos piores inimigos. Pois aquele que está unido com Ele
é fortalecido nele para vencer, mas o que persiste no pecado está vulnerável à humilhação do diabo. Olha aqui essa passagem que nós lemos em 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, uma vez que você nasceu de novo, você agora tem poder em Cristo, força em Cristo, para a cada dia vencer a sua natureza pecaminosa. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, o crente regenerado, salvo, o crente que está unido com Cristo, é um crente protegido por Deus e o maligno não lhe toca. Agora, aquele que persiste em andar no pecado, ele está vulnerável aos ataques de Satanás. Está vulnerável aos ataques de Satanás. Como aqueles que tentaram fazer graça no livro de Atos dos Apóstolos, eu não me lembro o capítulo, em que eles começaram a querer reproduzir o ministério do apóstolo Paulo, e os demônios falaram: eu sei quem é Jesus, e eu sei quem é Paulo. Agora vocês, quem são? E diz o texto que, além de serem desnudados, eles sofreram uma violência por parte dos demônios. Então, o pecado, ele nos expõe à humilhação dos nossos inimigos. No verso 11, Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí no verso 13, aqui agora da nossa passagem, Paulo repete o mesmo verso, dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. E da mesma forma ele declara qual é o propósito: para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, ou seja, depois de terem superado tudo isso, permanecer inabaláveis. Então, no verso 11 e no verso 13, Paulo fala qual é o propósito de nos revestir da armadura de Deus. É para que nós permaneçamos firmes, resistamos e sejamos inabaláveis. Também ele cita sobre as ciladas do diabo em paralelo no verso 13, com o significado de dia mau. Ou seja, o dia mau é o dia em que as ciladas do diabo se revelam contra nós. As tentações do diabo se revelam contra nós. Então, a armadura de Deus é o meio eficaz para resistir às heresias e às tentações carnais. Lá no capítulo 4, verso 14, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, é a armadura de Deus que nos dá condições de resistirmos, discernirmos a cilada do diabo e resistirmos, permanecendo firmes contra as heresias que estavam atacando a igreja, segundo o nosso contexto. Também as tentações carnais, porque no verso 17 do capítulo 4, até o capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer sobre como os crentes estavam sujeitos às tentações, e são muitas as tentações que ele cita aqui, como, por exemplo, a dissolução, a avidez, toda sorte de impureza. Ele fala sobre a questão da ira, ele fala sobre a questão da mentira, ele fala sobre a questão das palavras torpes que saem da boca, o entristecimento do Espírito Santo. Ou seja, além, irmãos, das heresias que vêm como setas inflamadas do maligno contra nós, nós ainda temos, neste cenário de luta espiritual do cristão, essas tentações internas, tentando nos induzir a ceder às provocações que vêm do mundo, tá? de trairmos o pacto que temos com o Senhor, atendendo às sugestões de uma alma sedenta pelo pecado, né? Sedenta pelo pecado. Também, essa armadura, ela é, segundo o texto, eficaz para permanecermos fiéis à doutrina e ao testemunho de Cristo, porque aqui nós lemos no capítulo 4, no verso 20 e verso 21, dizendo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Nós já estudamos esse texto aqui, vimos que o apóstolo Paulo está expondo o comportamento errado, né, inadequado dos cristãos, do ponto de vista bíblico. E ele está dizendo: olha, vocês não aprenderam isso com Cristo, não foi assim que vocês ouviram falar sobre Jesus. Então, Jesus, ele é o padrão, ele é a norma fiel de Deus. Ele é
a autoridade máxima do ponto de vista moral. Então Paulo está dizendo, olha, vocês ouviram falar de Jesus assim, e não foi assim que vocês aprenderam com ele, se comportando dessa maneira. Então essa armadura, ela nos permite a permanecer fiel à doutrina e ao testemunho de Cristo, e vencer todas as ciladas do acusador, chamado aqui de diabo, tá? Ou difamador também. É neste contexto que a armadura de Deus é citada como uma proteção espiritual do crente proveniente da obra de Cristo. Então, quando nós falamos de armadura de Deus, que armadura de Deus é esta? Nós estamos falando, irmãos, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E como esta obra, ela altera a nossa condição diante de Deus e nos posiciona como soldados preparados para vencer as ciladas do diabo que se encontram ao nosso redor. Então, é neste contexto que a armadura de Deus é citada como uma proteção espiritual do cristão proveniente da obra de Cristo. Ele diz, aí a partir, vamos agora avaliar aí rapidamente, né, cada uma destas peças da armadura, verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, cingir aqui com a verdade é essa confiança na verdade de Cristo. E aí, irmãos, nós temos que, para entender isso aqui, considerar todo o contexto. Nós não temos condições de ler todas as passagens, os irmãos podem conferir, mas verso 14, verso 15 do capítulo 4, Paulo já tinha dito, para que não sejais, verso 15, desculpa, do capítulo 4, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o que é cingir, senão confiar na verdade de Cristo? Verso 21 do capítulo 4. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, que verdade que Paulo estaria falando, se no contexto Paulo está falando da verdade sobre Cristo? Outro, a coraça, que nada mais é a confiança na justiça de Cristo. No capítulo 4, verso 24, nós lemos, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão provenientes da verdade. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Nós, diante do diabo, que é o acusador, que é o difamador, nós já estamos justificados, nós não temos que ceder, nós não temos que perder a confiança na justiça de Cristo. E é isso, irmãos, que serve para nós, na vida de um cristão, como uma couraça, que nos protege das acusações do diabo, porque nós já estamos revestidos da justiça de Cristo. Agora não estamos mais sob acusação. Como diz Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, aos eleitos de Deus. Então, essa é a couraça que protege o cristão, é essa confiança na justiça que Deus exerceu em Cristo Jesus a nosso favor. Outra peça dessa armadura, que é uma metáfora, uma ilustração de uma verdade sublime que deve conduzir o crente frente a esta batalha, é o calçado, como ele diz, verso 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Irmãos, que calçado é este, senão a confiança na reconciliação de Cristo? Olha o que diz o capítulo 2, verso 17, falando sobre, desde o verso 13, como Cristo agiu a favor da reconciliação dos crentes. Verso 16, a primeira palavra que aparece é reconciliação de ambos em um só. Aí lá no verso 17 disse, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Como Cristo, pelo seu sacrifício expiatório, uniu judeus e gentios, formando os dois como uma só família, um só templo, um só santuário. Verso 19, verso 20, verso 21, verso 22. A obra do Senhor Jesus, ela é comunicada na linguagem do apóstolo Paulo como um evangelho da paz, da reconciliação. Como diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 3, em Cristo não há mais homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil, nem livre, nem escravo, porque todos são um em Cristo Jesus. É Ele quem nos une e nos forma um só corpo, que forma um só corpo. Aliás,
Paulo disse no verso 3 do capítulo 4, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem que estabeleceu essa paz? É Cristo. É Ele o agente da reconciliação, de maneira que, ao falar sobre o Evangelho da Paz, segundo o contexto, Paulo está se referindo a essa confiança que precisamos ter na nossa reconciliação com Cristo como um só povo. Porque se a igreja não tiver unidade, na hora da batalha, ela se dispersa. Na hora da luta, ela se dispersa. Mas se nós tivermos uma visão de unidade e agirmos em unidade, irmãos, não tem nenhum inimigo capaz de dispersar a igreja. Vocês devem ter assistido aquele filme Gladiador, com Russell Crowe, né? Ele expõe ali na história um momento de batalha dentro do Coliseu, e a luta dele junto com os outros gladiadores é fiquem unidos, fiquem unidos. E aqueles que estavam dispersos, fora da unidade, que não estavam em harmonia com o grupo, foram os primeiros a serem mortos. Porque é uma estratégia de batalha a unidade. E essa unidade, a unidade da igreja, a igreja é resultado da obra de Cristo. Ele veio e nos evangelizou a paz, ou seja, ele proclamou a paz, ele anunciou a paz, ele pregou a paz, ele estabeleceu a paz, a reconciliação nossa com Deus, mas a nossa reconciliação uns com os outros. Também o escudo que ele se refere aí no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Metáfora. Imagina uma pessoa que está com escudo, tá? E o inimigo está lançando setas incandescentes, com a chama na ponta, tocando, e todas as setas estão batendo no escudo e caindo ao chão. Que escudo é esse, senão a fé, a confiança de fé em Cristo Jesus? Capítulo 3, verso 11, Paulo já tinha dito o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Aí no verso 17 ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse é o escudo que barra as setas das heresias, das mentiras, dos enganos e das dúvidas persistentes que o mundo impõe sobre nós. Nós confiamos em Jesus Cristo. Nós estamos fundamentados na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Outro elemento dessa armadura é a nossa confiança na salvação de Cristo, que ele diz no verso, cadê? Estou olhando o capítulo 4 aqui, eu não vou achar mesmo não, é o verso 17, tomai também o capacete da salvação, tá? Esse capacete da salvação, nada mais é do que essa confiança na salvação de Cristo. Capítulo 2, versos 4 ao verso 8, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e sendo nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, tá? Se tem uma coisa que coloca o crente em vulnerabilidade aos fracassos, em face da sua cobiça e das tentações do mundo, é a desconfiança ou insegurança em relação à salvação em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: olha, vocês precisam colocar esse capacete, vocês precisam estabelecer essa confiança na salvação em Cristo Jesus. Vocês foram salvos pela graça, não foi por obras de vocês. E pessoas mal doutrinadas acreditam que Deus em Cristo propôs a nós na cruz a salvação, mas para que essa salvação seja efetivada, nós temos que cumprir algumas disciplinas espirituais, algumas tarefas impostas por líderes religiosos, e isso é uma tremenda de uma mentira. Isso não é verdade. A salvação é pela graça de Deus, é um dom gratuito de Deus a todos nós, e é recebida essa salvação mediante a fé.
e não é por nenhuma obra nossa, é pela exclusiva obra de Jesus Cristo. Então nós temos que confiar, irmãos, de que Deus em Cristo a salvação de Cristo foi totalmente e eternamente eficaz para a nossa salvação. É um elemento contra essa batalha espiritual na qual todo crente está travando. E por fim, a espada que ele faz menção aí no final, ainda no verso 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a confiança na palavra de Cristo. Capítulo 4, verso 20 e verso 21, texto que nós já lemos aqui, que ele faz menção sobre esta referência de Cristo, esse testemunho de Cristo. Se lembra que Jesus, quando tentado, ele instrumentalizou essa, entre aspas, essa espada contra o diabo, né? Então nós temos uma espada contra as ciladas do diabo, e essa espada é o testemunho que podemos dar a respeito daquele que nós cremos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, Paulo exortou para que o cristão seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque somente nele há segurança. Em Cristo, portanto, meus irmãos, o crente ocupa posição de autoridade espiritual, acima de todo o principado, e potestade, e poder e domínio. E o poder de Deus o fortalece pelo Espírito que habita nele. É o Espírito Santo em nós que nos fortalece no meio dessas batalhas. Deus revela o seu poder não em nós, simplesmente, mas no Espírito que habita em nós. E é o Espírito Santo quem nos conduz a toda a verdade, e essa é uma das funções do Espírito como Consolador enviado a nosso favor. Assim, as lutas espirituais precisam ser enfrentadas com armas espirituais, conhecendo quem somos em Cristo e quem são nossos inimigos reais. Nenhum cristão pode triunfar sobre as ciladas do diabo sem que seja regenerado pelo Espírito, cuja fé em Cristo seja evidenciada pela perseverança do seu testemunho contra as tentações que o cercam. A vitória do cristão não é representada por suas obras, mas pelas obras de Cristo. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus já tinha prevenido os discípulos dizendo: no mundo vocês vão passar, no mundo vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus é o representante da nossa vitória. E se Ele venceu, nós que cremos nele, nós também somos vencedores. E nós também vencemos. Outra passagem, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É em Cristo que nós vencemos. É em Cristo que nós triunfamos. Evidentemente, a armadura do cristão é a sua comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, o Senhor, em quem é fortalecido para resistir às lutas que o cercam e para vencer. A nossa vitória está em Cristo Jesus e na nossa comunhão com o Pai por meio dele. Esta é a nossa armadura. O diabo não resiste um crente verdadeiramente piedoso. O diabo não resiste um crente temente a Deus e fundamentado na palavra a respeito do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, te damos graças, Pai, por esse tempo juntos de aprendizado na Tua palavra, e rogamos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, porque muitas vezes fazemos confusão no meio dessa batalha, mas que pela Tua palavra tenhamos discernimento para sabermos assumir a responsabilidade que nos cabe, ó Deus, em face do pecado que nós praticamos. Mas também, Senhor, preventivamente, discernindo as tentações que há no mundo e a operação dos reinos das trevas, sabermos, ó Deus, nos desviar do caminho que não é o caminho do Senhor. Guarda, Senhor, a nossa vida e nos fortaleça para vivermos verdadeiramente em triunfo, nós que fomos chamados segundo o Teu propósito. Oramos por isso e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.